Se você é empresário, certamente você já se perguntou: quanto que eu tenho que receber pela minha empresa? Ou se pior, você é aquele tipo de empresário que tira tudo que sobra lá da conta bancária e acha que é esse o seu salário médio mensal. Se você não sabe, isso faz muito mal para a saúde financeira da sua empresa. Mas vamos lá, como que calcula o prolabore do sócio, né? Como que calcula o salário do dono da empresa? Bom, eu já falei algumas vezes, é necessário que você determine o seu prolabore. E aí, de tempos em tempos, aquele lucro que gera da operação da sua empresa, você vai lá e distribui, né? Você faz aquela distribuição de lucro. Bom, e a gente sabe também que muitas vezes o empresário, principalmente aquele que está no início, nem consegue fazer uma distribuição de lucro. Muitas vezes até o próprio salário mesmo é menor do que ele entende que deveria ser. E uma forma simples e rápida de você saber quanto que você deveria ganhar como empresário é você se basear no mercado. Quanto que um funcionário que recebe, que executa, na verdade, a mesma atividade que você recebe em média. Então, digamos que você é um dentista. Quanto que um dentista CLT, né, que atua as mesmas horas que você, quanto que ele ganha em média no mercado? E a partir daí você já consegue mensurar quanto mais ou menos que tem que ser a sua retirada de prolabore. Bom, e aí você pode estar pensando: pô, mas se for para eu ganhar o mesmo tanto que um CLT, é melhor trabalhar com CLT. E realmente, meu querido seguidor, aproveitando aqui, se você não for seguidor, já se inscreve aí no canal. Se for para você ganhar o mesmo tanto que um funcionário CLT, realmente é melhor você ser um funcionário CLT. Só que é aí que vem a distribuição de lucro, que eu gosto de pensar que é uma remuneração maior, né? Pelo risco maior, pela gama de atividades maior que você executa e por aí vai. Tanto que se você estiver ganhando menos que um funcionário CLT, é bom você rever a operação da sua empresa, né? E obviamente, você tem que fazer esse cálculo baseado na hora trabalhada, porque o que eu já vi de empresário que trabalha 4 horas por dia e acha que deveria estar ganhando o mesmo tanto que um funcionário CLT que trabalha 9, é brincadeira. Bom, então imagina que você é empresário, tem a capacidade de fazer uma retirada de prolabore no mesmo valor ali que um funcionário CLT e mesmo assim sobrou dinheiro, né? Você teve lucro além dessa retirada depois de deduzir todos os custos da sua operação. É chegado o momento de você distribuir esse lucro. E para fazer essa distribuição, você tem que considerar alguns fatores. O primeiro fator para mim, que é crucial, é o momento que você como empresário vive. E para exemplificar isso, eu vou usar o Banco do Brasil e o Facebook como exemplos. E eu sei que são empresas grandes, né, de um patamar muito grande, mas são ótimos para exemplificar o que eu estou pensando aqui agora. O Banco do Brasil, quando ele chega na sua DRE, né, na sua demonstração do resultado do exercício, na parte ali que a gente chama de EBIT, que é o lucro antes do imposto, ele distribui uma fatia muito considerável de lucro para os acionistas, porque o momento do Banco do Brasil é de uma empresa mais consolidada, que não tem muito para onde crescer. Então, por conta disso, o que ela faz? Ela distribui todo o lucro da empresa para os acionistas. E aí a gente pega o Facebook como comparação, só nessa parte, né, de distribuição de lucro. Por muitos e muitos anos, ele não distribuiu lucro nenhum para acionista, porque a intenção dele como empresa, a intenção do Facebook como empresa, era de crescer o máximo possível. Então, quando ela chegava nessa parte que ela poderia ter a opção de distribuir o lucro, ela simplesmente reaplicava todo o capital na própria empresa. Então, o momento determina o quanto que você vai ter de distribuição de lucro. Se você está num momento de crescimento, você acredita que tem espaço para crescer com a sua empresa, você vai reaplicar a maior fatia disso na própria empresa. Agora, se você já está naquele momento que está achando que sua atividade está ok, você vai reaplicar, né? Você vai colocar a maior fatia da distribuição de lucro para você mesmo. Um outro fator importantíssimo é a reserva de emergência. Você como empresário no Brasil, você tem que ter a ciência de que o Brasil sempre foi uma incógnita, principalmente no cenário político e no cenário econômico. Então é necessário que a sua empresa tenha uma reserva de emergência, né? Ela tenha ali um caixa alto para te proteger dessas oscilações do mercado, ou até mesmo de uma pandemia, como a gente viu há anos atrás. Então, se sua empresa teve lucro, independente do momento que você como empresário está vivendo, é importantíssimo que uma parcela desse lucro seja alocado numa reserva de emergência para te proteger do futuro.
Bom, e existem outras maneiras também de realizar esse cálculo do Prolabore, e como eu falei, isso depende muito do momento, e isso varia também de sócio para sócio, né? De empresário para empresário. Eu já vi empresários que utilizam como base a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, para exemplificar, como é que nós vamos fazer aqui? Você tem o faturamento, sua receita bruta, beleza? Depois disso, você vai deduzir o seu custo de mercadoria, e aí você chega no seu lucro bruto. Depois do lucro bruto, você vai fazer algumas deduções, como, por exemplo, as despesas administrativas, que seria ali computador, internet, telefone. Depois disso, você vai fazer a dedução das despesas financeiras, que seria aqueles juros que você paga, ou algum desconto que você concedeu para algum cliente. Feito isso, você chega no que a gente chama de resultado antes do imposto. E aí você deduz o imposto que você efetuou de pagamento e você chega no seu lucro líquido. Depois que você chega nesse lucro líquido, muita gente deduz isso em 4 partes. E 25% para reserva de emergência, justamente para se proteger das oscilações do mercado, como eu falei anteriormente. 25% para reposição do estoque. E aí, se você é uma empresa que presta serviço, por exemplo, você pode considerar esse valor para seus ativos que são depreciados, por exemplo. Então, né, seu computador que é utilizado ao longo do tempo e vai perdendo valor, você utiliza esse saldo para comprar de novo um novo ativo. 25% para reaplicar no seu negócio, ou seja, para você fazer o seu negócio continuar crescendo sempre, você utiliza esses 25%. E esses outros 25% que sobra é o seu Prolabore. Então, se sua empresa teve, por exemplo, R$10.000 de lucro líquido nessa montagem que eu exemplifiquei, o seu Prolabore seria de 25%, ou seja, R$2.500. É bom você sempre ter em mente como que funcionam os maiores cases de sucesso no seu segmento, porque mesmo que a sua empresa hoje não tenha estrutura, né, para competir com esse pessoal, à medida que você vai estruturando a sua empresa, vai reinvestindo parte dos seus lucros, um dia, quem sabe, você pode se equiparar a eles. Então mantenha o foco, mantenha a constância que o sucesso é logo ali.